Oi, manas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês a resenha completaça da nova coleção da Cora com 13 tons de esmalte. Essa coleção tá simplesmente linda. Eu comprei a coleção completa, tá bom? No site oficial da Cora. Vou deixar aí embaixo o link do site para vocês. Já tem unboxing abrindo essa coleção e mostrando melhor a embalagem e tudo certinho que veio no unboxing. Então, esse vídeo vai ser mais focado em mostrar todos os tons. Esse vídeo vai ter um pouco menos de corte para mostrar realmente para vocês o que foi que eu achei. Comecei aí com os meus preparadores, tá? Já que eu ia testar muito esmalte, então eu comecei preparando bem. Comecei aí com esse tomzinho de nude que se chama Tô de Boas. Todos os esmaltes têm uma capivarazinha fazendo uma carinha diferente que eu achei muito fofinha. Mostrando aí pra vocês o pincel, tá? Não achei nem muito gordo, nem muito fino. Vim aí passando a primeira camadinha, tá? Confesso que eu achei a primeira camadinha desse tomzinho claro aí bem ralinha, ficou bem transparente, né? A primeira bem riscada também. Mas como é uma primeira camada, então eu dei um desconto aí, né? Finalizei aí, mostrei pra vocês. É um nude um pouco mais puxado pro cinza, talvez, pelo menos nessa primeira camada, tá? Eu gostei da cor, vim aí com esse capicute que tem outra figurinha da capivara, gente, muito fofinha. Gente, na primeira camada dessa segunda cor aí, eu achei muito parecida com a primeira cor. Eu senti que o fato da embalagem da Cora ter a tampa redonda e um pincel um pouco mais curto, que ele me lembrou as embalagens da Anitta também, da marca de esmalte, né? Mas eu senti que eu tava pegando o jeito já. Gente, terminei a primeira camadinha e achei muito parecido com a primeira, muito parecida mesmo. Até mostrei aí pra vocês pra fazer uma comparação, mas vamos seguir em frente. Vim aí com esse Capimigas. Gente, eu percebi aí que tinha uma numeração, então talvez eu deveria ter feito em ordem, né? Mas enfim, vim aí passando. Confesso pra vocês que eu achei essa cor aí também parecido com as outras, só que um pouquinho mais escura, né? Na verdade, eu acho que a intenção é fazer um degradê, né? A coleção veio com essa intenção de fazer um degradê. Talvez uma transição entre as cores, né? Entre os tons de nudes, então faz sentido os tons ser bem perto um do outro. Eu tinha aí finalizado a primeira camada, mas percebi que ficou um pouco falhada e eu tive que voltar com o pincel para poder cobrir melhor, né? Mas eu confesso para vocês que eu achei que ficou um pouquinho translúcido demais, tanto quanto eu esperava, né? Mas eu gostei da cor dele, achei que me lembrou um pouco o cappuccino, talvez com duas camadas vai ficar melhor. Vim aí com o Cap Lover 549. Gente, eu tô um pouco ansiosa para esse esmalte, porque eu achei o tom dele muito parecido com o tom de terracota. Mostrei aí pra vocês que ele tava bem falhadinho. Confesso que eu percebi que os esmaltes da Cora são um pouco mais grossos, então acho que você tem que pegar uma camada generosa pra fazer uma boa cobertura, né? Mostrando aí pra vocês, eu peguei apenas uma pincelada, não gostei muito de como ficou, ficou bem falhado, na verdade. Então, eu tive que voltar com a segunda pincelada. Então, meio que já foi aí duas camadinhas, né, da cor. Mas eu dei esse desconto aí, porque eu queria mostrar para vocês realmente a cor fechada, né? Para vocês poderem fazer uma comparação aí entre os outros tons. De todos os outros tons, eu achei ele até agora o mais divergente, né? O mais diferente entre eles, né? Gostei muito. Acho que eu passaria uma terceira camada. Vim aí com esse aí que me lembrou muito um café com leite, né? O nome é Cap Baby. Ele é muito bonito também. Confesso que eu acho que eu não tenho nenhum esmalte tom nude nesse tom aí, um pouco mais café com leite. Gostei muito da primeira camadinha dele, achei que cobriu mais do que eu achei que cobriria, né? Eu pensei que ia ficar bem mais transparente. Mas confesso que eu gostei muito, achei o acabamento dele muito bonito. Até agora eu tô achando os acabamentos dos esmaltes da Cora todos muito bonitos mesmo. Tem um brilho muito lindo, muito natural. Parece muito que você já finalizou eles, então gostei muito. Vim aí mostrando pra vocês que ainda tinha esses outros esmaltes que era o que eu queria passar
na outra mão, e ainda tem esses dois que são cintilantes, e ainda tem um tonzinho meio parecido com o que eu acabei de passar, né? Eu até mostrei aí para comparar. Vim com ele aí nesse dedo. Gente, realmente ele é parecido com o outro esmalte que eu acabei de comentar, que parecia um tom de café com leite. Acredito que ele seja só um pouco mais escurinho, porque a primeira camada dele ficou um tiquinho mais escurinha do que a primeira camada do outro. Mas eu ainda vou esperar para fazer comparação. Gente, esse esmalte é o meu esmalte favorito, olhando no vidro, né? Ainda não tinha testado, então estava com alta expectativa para ele. E na primeira camadinha já superou todas as minhas expectativas. Gente, que esmalte lindo, que cor linda. Olhando assim, eu pensei que ele ia ser um pouco mais puxado para o preto, um tom de nude mais café, talvez. Mas ele é muito mais puxado para o vinho. Ele tem um fundo vinho muito, muito lindo. A primeira camada ficou um pouquinho falhada aí no final, né? Mas como primeira camada e primeira impressão, eu gostei bastante. Acredito que com duas camadas fica maravilhoso. Esse daí, sem dúvidas, é o mais diferente das cores, porque ele lembra muito uma cor de telha. Confesso pra vocês que eu achei ele belíssimo. Ele ficou assim no meu top 2 de esmalte. Depois desse outro que eu testei antes. Muito bonito, gente. A cobertura dele maravilhosa. Eu também não tenho nenhum esmalte com uma cor de telha nesse tom tão acesa, tão linda. Acredito eu que com duas camadas ele ficará perfeito. Mas eu gostei bastante da primeira camada dele, né? Esse vídeo ele não tem tantos cortes, porque eu gosto de mostrar para vocês como eu faço mesmo para testar as cores. Então, eu estou mostrando ele totalmente direto, sem cortes. Esse esmalte eu dava com muita expectativa para ele, porque confesso que da coleção toda eu gostei mais dos tons mais escuros, né? Porém, ele ficou muito falhado, muito transparente. Eu senti que ele tinha talvez uma composição muito mais jelly do que os outros. A primeira camada ficou horrível, gente, terrível na verdade. Mas eu mostrei aí pra vocês. Eu achei que ele fosse ser um pouco mais escuro, porém bem transparente. Vim com esse outro aí que me lembrou muito o cappuccino lá da primeira mão que eu testei, né? Mas percebi também que a primeira camada dele foi bem mais escura do que a camada da primeira mão. E eu também percebi que ele tem uns brilhinhos, gente. Muito discreto, porém muito bonitos, mas ele tem pequenas partículazinhas de brilho. E eu percebi também que a primeira camada cobriu até mais do que eu esperava, né? Muito bonito ele, dá para perceber os brilhinhos quando você faz o movimento, são realmente bem sutis e bem delicados. Finalizei aí todos os 10 dedos, né, com 10 cores apenas, tava mostrando aí para vocês a primeira camadinha de cada. Vou fazer a segunda camada de cada esmalte fora do vídeo, mas lembrando que ainda faltam 3 esmaltes, né? Então, eu vou remover aí de um dedo apenas para finalizar com todas as cores, os tons cremosos. E os dois cintilantes que tem, eu vou fazer como cobertura, né? Que eu acredito que seja essa a intenção da coleção. Vim mostrando para vocês aí, esse daí se parece demais, demais, demais com o primeiro. Na verdade, essas três cores eu achei muito parecidas mesmo. Mas acredito que é muito bom para fazer misturinhas, né? Então, elas podem acabar sendo divergentes nisso. Esse tom aí, eu pensei que ele fosse ficar mais fechado com a segunda camada, né? Na verdade, eu fiz 3 camadas dele. Esse foi o final. Esse daí eu não gostei tanto dele na segunda camada. Achei que eu gostaria na primeira, mas na segunda não gostei tanto. Esse outro aí eu gostei bastante, mas acho que não combinou também muito com o meu tom de pele, né? Não sei, não deu tanto destaque. O outro aí é muito parecido com o anterior que eu mostrei, né? Eles ficaram com algumas bolinhas, né? Porque aqui onde eu moro o clima é muito quente, então infelizmente é inevitável. Gente, esse daí eu amei, amei, amei demais. Eu passaria uma terceira camadinha, né? Eu só passei 2 para realmente fechar totalmente a cor. Mas como foi de teste, nossa, esse daí também me apaixonei por ele. Muito, muito lindo. Inclusive o nome dele é Caprichonei, combinou super. É uma cor maravilhosa, muito, muito única a cor. Realmente amei.
Esse tom aí eu também gostei bastante dele, o Cap Crazy, porém eu acredito que ele precisaria aí de umas 3 camadas, né? Em alguns cantos perto da cutícula eu senti que ele ficou um pouco jelly ainda. Esse último aí com os brilhinhos também, adorei esse esmalte, achei muito delicado. De todos os tons cremosos, ele é o único que tem esse brilhinho, né? Gostei bastante de todos os tons cremosos, né? Foram 11 tons cremosos, né? Mas ainda tinha 2 de tons de cintilantes, né? Muito diferentes, né? Tem um que tem mais cobertura do que o outro. O primeiro que eu peguei foi esse daí. Muito lindo, ele é muito delicado. Eu decidi passar ele por cima de uma cor clara, né? Porque eu imaginei que ele ficaria melhor já por ser mais delicado, né? Passei uma camadinha e ele deu um acabamento super delicado, muito bonito mesmo. Acredito que ele daria certo para fazer várias misturinhas com os tons claros, né? Da coleção, os primeiros tons claros. Esse segundo aí, ele tem uma coisa mais holográfica, eu diria. Ele tem partículas de brilho mais ativas do que o primeiro, né? Liguei aí o flash para vocês verem. Ele tem um fundo lilás. Gostei muito. Ele ficou muito bonito nessa unha aí, nesse tom claro. Muito, muito, muito bonito mesmo. Eu passei uma camadinha dele e, sem dúvidas, eu gostei demais dele. Já pensei em várias misturinhas aí, inclusive com outras cores da coleção, né? Por ele ter um tonzinho de fundo aí, puxado pro lilás, pro azul, meio roxinho, dependendo do ângulo que você colocar na luz, ó. Eu achei muito inteligente da marca, né? De fazer 2 tons de perolados cintilantes, né? Pra poder fazer misturinhas com as outras cores, né? Vim passando, gente, a última cor cremosa, né? Que tinha sobrado aí. Passei a primeira camadinha e gostei bastante até. Ele me lembrou muito mesmo, um tom de marrom mais terroso, sabe? Diferente dos outros tons, né? Nem é muito forte, também nem é muito fraco. 2 camadinhas eu achei que ficou simplesmente perfeito. Gostei muito. Achei ele muito parecido com o vidrinho, né? Muito fiel ao vidrinho. Eu decidi que iria passar o cintilante por cima de um tom escuro para saber como ele ia ficar e ele simplesmente ficou belíssimo, gente, belíssimo mesmo. Eu senti que o tom dele é puxado para o roxo, pro azul, talvez, simplesmente se sobressaiu por cima da cor e ficou muito lindo mesmo. Ficou uma coisa mais holográfica. Eu adorei esse cintilante, simplesmente ele é o esmalte que eu mais gostei de todos da coleção, né? Mesmo sem ser um cremoso, mas eu gostei demais, achei que o acabamento ficou perfeito, maravilhoso. Finalizei aí para vocês, mostrando para vocês todas as cores aí em todos os dedos, né, que eu testei. Confesso para vocês que eu gostei bastante dessa coleção, apesar de ter muitos tons parecidos, né? Mas eu gostei muito deles. Não esquece de deixar o seu comentário, curtir, compartilhar e me falar aí o que foi que você achou dessa coleção da Cora, se você já tem uma cor preferida, qual você gostou mais. E é isso, tchau!